Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. É sempre uma alegria, né, e uma honra de nós estarmos novamente junto com todos vocês, aqueles que nos ouvem pela rádio e aqueles também que possivelmente nos acompanham durante ou até depois através das nossas lives. Então, nós temos um compromisso grandioso, porque tentamos, através dessas oportunidades, trazer a cada um de nós a questão do Evangelho de Jesus. Por isso que há anos estamos fazendo o Evangelho na rádio, ou seja, abrimos o Evangelho e tentamos, na medida do possível, trazer, né, aquelas informações sempre atualizadas, né, através da doutrina espírita e através também de todo o conhecimento humano que hoje a gente tem e que pode nos ensinar, que pode nos mostrar o que verdadeiramente Jesus significa e o que verdadeiramente Jesus queria dizer naquelas passagens, né, que ele deixou para todos nós, que o conjunto de todas elas é o Evangelho. Então, é sempre uma alegria e uma honra nós estarmos aqui. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. E vamos lá. Bom dia a todos. É interminável esse processo, né, de tentar entender. É interminável porque nós estamos muito longe. E quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai vendo que é um cone que para cima só vai aumentando, ou seja, tem muita coisa para ser compreendida e entendida por cada um de nós. Para quê? Entender por quê. Às vezes as pessoas dizem, mas tá bom assim, por que mudar? Porque a gente não se dá conta da necessidade da mudança. Porque esse tá bom não tá bom. Na verdade é um conformismo, um comodismo de que eu aceito a minha vida como ela é, para não ter que fazer coisa nenhuma. As instruções que chegam até nós, sejam elas pelos espíritos, pelos santos, pelos nossos mais velhos, nossos pais, né? Ou por outras pessoas mais experientes, todas vão na mesma direção. Todas. De que é necessário que nós aumentemos a nossa compreensão do mundo e da vida para termos uma caminhada cada vez mais sólida naquilo que nós estamos executando e com certeza mesmo no sentido de saber o que está se fazendo, a importância disso, a convicção e tudo isso, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai compreendendo as palavras de Jesus. Porque ainda hoje em dia tem coisas que ele fala, não, que ele falou, e que a gente acha bonito, mas não entende na profundidade. Então, através de vários mecanismos da vida, a gente vai entendendo, olha o que ele estava falando, porque a gente relaciona direto. Então, isso é a necessidade, né, do estudo, do aprofundamento, da transformação interior, para que a gente possa chegar a um ponto onde todos nós desejamos de uma felicidade mais plena. Onde tudo se resumiria de uma forma muito simples, né? Que é a prática do bem, né? Só que, né, a maioria de nós buscamos esse conhecimento, né? Nós nos fortalecemos pelo próprio conhecimento e, na maioria das vezes, nós nos tornamos egóicos, né? Nós nos tornamos seres que sabem de tudo e que, né, digamos, por uma tristeza, não fazem nada, né, porque não entenderam. Quando que, na realidade, o próprio Jesus dizia, né, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, muitas vezes, nós buscamos o conhecimento, nós buscamos a informação
como forma de nós nos libertarmos, de nós nos fortalecermos, de nós usarmos todo o aparato ao nosso favor. E, na realidade, né, aquilo que nos ensina Jesus é exatamente o contrário. Né? Ou seja, de tu entender, a partir do momento que tu estuda o Evangelho, onde é que tu pode ser útil nessa grande obra, que é fazer os outros que tu gostaria que te fizessem. Né? Coisas que nós não temos feito. E que nós notamos muito dentro até das linhas de estudo, né, que nós temos. Ou seja, nós aprendemos um monte de coisa e aplicamos tudo isso para os outros e não para nós. E na maioria das vezes, ao invés de nós nos tornarmos pessoas, digamos assim, melhores, né, nós nos tornamos juízes. Pessoas que têm muito julgamento, pouco fazem a nível de caridade e julgam. Por quê? Porque tem discernimento, tem entendimento das coisas. E o Evangelho não é isso. Né? Não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho ele é muito simples, ele é, digamos assim, bem objetivo, né? E ele exige um posicionamento de cada um de nós perante o próprio Evangelho. Ou seja, faça aos outros o que gostaria que te fizesse. Tu gostaria que eles te julgassem? Não, então por que tu julga? Né? Tu gostaria que te fizesse tal coisa? Não, então por que tu faz? Então, muito disso, só que nós ainda, né, com o conhecimento, muitas vezes a gente fica nessas discussões infrutíferas, né? Discussões que não produzem nada, quando que na realidade o objetivo mesmo é ser útil, né? A gente seres humanos, né? Nós usamos o conhecimento, todo ele que nós aprendemos ou que chega até nós, de uma forma bem sectária, bem dividida. Isso vamos dizer assim, reafirma os meus pensamentos, me interessa, então eu absorvo. O que pode ser verdade, mas que me causa... Me compromete. Me compromete porque aí eu tenho que mudar, né? Então aquilo ali eu afasto. Então a gente ainda é muito isolado, né, nesse ponto, por isso tu falou de egóico, né? A gente aprende, ao invés de expandir através das práticas, a gente se isola, se fecha, então tá faltando algumas coisas. Que a gente sempre cita, né? O padre, né, lá, que tinha obrigação de atender o bom samaritano, né, na parábola. Ele sabe de tudo. Por que ele não fez? O fariseu sabe também de tudo. Por que ele não fez? E vai lá o samaritano, que a nível de saber ele sabia muito pouco, mas ele fez o que era necessário. Mas ele fez o que era necessário. Ele foi lá, viu que o cara estava vivo, lavou as feridas, né, com vinho, deitou óleo nas feridas, carregou, levou, ajeitou, tratou, né? Então, hoje se nota que, mas nós lemos aí, eu acho, semana passada, né, que naqueles dias a caridade se esfriaria, né? Porque será tanta iniquidade, o que é? Nós vamos ajeitando a lei aos nossos interesses e vamos fazendo segundo os nossos interesses. E na realidade não é bem isso. Por isso que ele disse lá, né, que naqueles dias a caridade esfriará. Ou seja, as pessoas, nós, né, observando o nosso entorno, onde nós estamos, e julgando, nós nos tornamos cada vez mais fechados. Porque não admitimos, achamos que somos bons, nem não somos, né? E não admitindo e achando que isso vem contra nós, nós nos fechamos cada vez mais. Então nós somos, para o Evangelho, mortos, inúteis. Né? Inúteis. Numa compreensão bem racional, a gente deveria fazer o quê? Quando se vê essas coisas contrárias, a gente tem que fazer mais. Tem que fazer. Não é
sair, tirar o time. Tem que fazer mais. Se eu não estou conseguindo melhorar aquela situação, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que puxar de dentro de mim mais força, mais capacidade, mais atuação, porque senão é muito simples, né? Em cada desafio, em cada obstáculo, a gente para. Onde que a gente vai parar? Em lugar nenhum. A gente vai parar. E para todos aqueles que nos ouvem, né, e todos aqueles que nos acompanham, vamos imaginar a humanidade, né, ou nós mesmos há 50 anos atrás. Era totalmente diferente do que é hoje. Então, há 50 anos atrás, a minha atitude, ela tem que ser totalmente diferente hoje, né, do que era naquele tempo. Então, por isso que está lá, no último dos livros, né, está lá no Apocalipse, ele diz assim, que o justo se justifique e que o iníquo continue na iniquidade. Então, quer dizer, como a situação, hoje, ela está mais difícil, né? Tu tem que te posicionar de uma forma mais firme e vigorosa no bem que tu te diz que tu é bom. Uhum. É. E aí ele diz que o justo se justifique. É isso, tu tem que te posicionar. Tu tem que... tu não pode ficar reclamando, porque agora, porque piorou, porque... Que é o que a gente mais faz. Né? Uhum. Justifica, né? Sim. E aí o que acontece? Tu te justificar e tu assumir uma postura. E aí ele diz que o iníquo continue. Então, aquele que faz essas coisas, ele vai continuar fazendo cada vez mais. Que é a questão da iniquidade que ele falava, né? Que o iníquo continue. Então, o que vai acontecer? O cerco, ele vai fechar cada vez mais. Na grande seleção, né? Um afunilamento, né? Que Jesus diz lá e que todo mundo diz, final do mundo, o julgamento, ou a própria, né, morte, sei lá como é que cada um quer ver isso aí, mas chega um ponto onde que tu vai ter que colher tudo aquilo que tu plantou, né? Então, não tem como tu simplesmente dizer, porque o tempo estava difícil, eu me recolhi. Enterrei o meu talento. Ele vai te dizer, não, tu tinha que ter uma postura ainda mais ativa. Porque se a situação pedia mais, tu tinha que fazer mais. Porque os outros estão fazendo mais. Que é o que está acontecendo. E tem eu sempre me lembro, porque às vezes a gente fala e fica tudo e as pessoas ficam às vezes ouvindo e não conseguem concretizar o pensamento. Mas vamos pegar, por exemplo, aquelas grandes personalidades que passaram no mundo. E são muitas, inclusive alguns estão encarnados hoje. Como é que elas se posicionam diante dessas situações? Elas desistem ou elas continuam trabalhando e ampliam esse trabalho de uma forma que muita gente fica sabendo e acaba entrando junto nessas fileiras para auxiliar? Porque é bem isso, é uma coisa atrativa, né? Então, os nossos exemplos não podem ser aquele que desiste, aquele que persiste tem que ser, aquele que continua, aquele que tem força, que tem luta, que busca essa força do alto para conseguir vencer a si mesmo primeiro e fazer alguma coisa de útil nessa grande obra que a gente está inserido todos para algum motivo que cabe um raciocínio, né? É que às vezes, para entender fazer alguma coisa de útil com a cabeça que a gente tem é difícil. Né? O útil é sempre... Né? Porque às vezes tu pensa para ti. E aí tu fala, vamos falar em desapego, vamos falar em perdão, vamos falar em caridade. Isso não é útil para mim, né? A nível físico. Mas outro dia nós estávamos falando de São Francisco, né? E aí quando o pessoal estava falando dele, aí eu pensei, São Francisco ele vivia numa família riquíssima. O pai dele era muito rico. Só que a gente nem se lembra dele, nem se lembra do pai, a gente não sabe nada do pai dele. O nome, nada. E na época ele era riquíssimo. Sim. Agora, São Francisco, que largou tudo, saiu nu da casa dele e pregou coisas que a gente não gosta muito, que é o voto de pobreza, castidade, né? Enfim, são três bem os votos. restrito.
até hoje ele é lembrado. E os ricos e esses poderosos, né? Ninguém mais se lembra deles. Então, essa questão de utilidade que a gente tem que entender às vezes, né? Que sermos úteis, praticarmos o evangelho, verdadeiramente é na questão única e crua da caridade, né? E não nessa história de eu, conhecedor do evangelho, vou me salvar pelo fato de conhecê-lo. Bem pelo contrário, se não tiver prática. Exatamente, se tu não faz a tua parte, fica muito difícil. Então, é esse entendimento que nós temos que conquistar, né, enquanto estamos passando aqui, ou seja, que a morte não existe. Né? Nós não vamos morrer, nós vamos desencarnar. E o que tu vai levar? Né? E tudo aquilo que te leva vai te colocar onde? E se tu está fazendo um trabalho e tu vai continuar fazendo esse trabalho, né? Indiferente onde tu esteja, porque tu não vai morrer, tu vai querer continuar fazendo aquilo, então tu não vai continuar sendo útil a essa grande obra, digamos assim? Claro que sim. Mas como nós vislumbramos às vezes, né, uma situação de sofrimento eterno e uma situação de gozo eterno, a gente se entrega, né, a esse momento. Então eu conheço tudo, eu sou bom porque eu não mato ninguém, eu faço um pouco de caridade para me salvar, mas na realidade, de onde eu venho, para onde eu vou e o que eu estou fazendo? Quais são as minhas perspectivas? Qual é que é a ideia para amanhã? É. Continuar esse joguinho, essa negociata, digamos assim, né? Ou de repente eu posso aproveitar os momentos difíceis da vida, porque simplesmente lá na parábola, né, do bom samaritano, simplesmente eu poderia passar de lado e não fazer nada. Ia estar igual aos outros, aqueles dois, né? Exato. Mas o cara fez. Uhum. E olha, o que ele fez, né, salvou uma vida. E aquele cara que ele salvou a vida vai ser eternamente devedor a ele pelo bem que ele fez. Então, é um mérito que ele tem. Por isso que Jesus, ele é atemporal, né? Ou seja, ele está fora do tempo. Porque ele diz, plantou, colheu. E o tempo? Né? O padre plantou uma atitude, vai colher. O fariseu plantou uma atitude, vai colher no seu tempo. O samaritano plantou, vai colher no seu tempo. E de repente o samaritano, ele colhe ainda nessa vida, né? Vamos dizer que um dia ele se reencontre novamente com aquele cara e aquele cara reconheça a ajuda que ele teve, ele vai agradecer ao samaritano. Né? E ele já pode ter o retorno. Claro, os outros também podem ter o retorno ainda nessa vida, mas é um retorno totalmente diferente. Então, proporcional ao ato. Exatamente. Então, nós temos que entender que o que o mundo está mostrando hoje para nós, o que nós estamos enxergando no mundo, né? A gente tem que dizer, tá, tudo bem, com tudo isso que estou vendo, como é que eu estou me aplicando aquilo que eu sei? Né? É uma pergunta. Tudo isso que eu estou aprendendo está me servindo para quê? Pra se quê? Eu continuo sendo igual? Não. Pior, né? Não só igual, como às vezes pior. Pior, porque quanto mais eu sei, porque menos faço. Sim, tu vai te fechando, não quero me envolver. Pá. Nós estamos chegando num ponto que as pessoas não estão nem mais saindo, quase. Claro. Em alguns lugares, sim. Não vão mais. Uhum. Por quê? Porque tem medo de se expor, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo daquele outro. Tchê, mas e aí? Essa paranoia vai até quando, né? Sim. Aí dos dias tu vai te trancar dentro de casa e tu não sai mais. E ainda começa a olhar para cima. Não, interessante é que isso já existe, né? No Japão, o que mais está acontecendo é isso, né? De pessoas se enclausurando
eles se tornam antissociais por uma questão que eles criam, né? De uma fobia a nível de sociedade. Um alimento mental, né? A nível de sociedade. Né? Que ali fora tem o perigo, ali fora tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, tem aquele... Claro que tem! Claro que tem! Tem os dois lados. Sempre. Quantas vezes a gente falou aqui, né? O leão, quando acorda de manhã, ele diz: vou ter que correr mais se eu quiser comer. E a gazela, quando acorda de manhã, que é a presa, o alimento do leão, ele diz: vou ter que correr mais se eu quiser viver. E quem sobrevive? Quem corre mais. Os mais adaptados. Porque a selva é isso aí. É essa competição. É uma selvinha também, né? É uma selvinha. Porque aqui tudo bem. A morte não existe, né? Mas existe a necessidade de se adaptar ao perfeitamente meio, ao ambiente, transformar o seu eu momentâneo, ao ambiente momentâneo. Ou seja, o momento é esse. O momento é esse. Nós temos na nossa mão isso, né? Digamos, eu peguei o Evangelho. Como é que nesse momento eu estou aplicando o Evangelho de Jesus? Aí muitos dizem para nós: eu tenho o Evangelho lá em casa, mas eu não entendo. Eu também não entendia, né? E a maioria de nós ainda não entende, né? Não entendo. Mas se eu começo a buscar o Evangelho, ele é palatável. O que é palatável? Ele vai se adaptando a todos os gostos. Então, a partir do momento que tu busca o Evangelho, tu vai sendo inspirado, tu vai sendo orientado, tu vai sendo amparado no processo evolutivo que tu te encontra naquele momento. Por quê? Vamos dizer que somos uma família muito simples, né? Muito simples. Então os problemas, eles são relativamente simples. Proporcionais. Sempre. Exato. Então nós estamos com um problema e aí nós vamos buscar a solução do problema no Evangelho. E aí a gente vai buscar a solução simples. A gente vai dizer: meu Deus, nós temos esse problema, papapá, a gente reza. Então, vai vir as ideias para nós de uma forma simples. Enquanto que uma outra família com problemas mais graves, mais rebuscados, mais difíceis, né? Difíceis, o que vai acontecer? Também eles, se eles forem buscar no Evangelho, a solução vai vir. Por quê? Porque verdadeiramente a moralidade é o discernimento, é o discernir. Então aquela pessoa que é simples, essa questão moral para ela é simples. E aquela pessoa que é, digamos assim, muito letrada, né? A questão moral também, ela se amplia, porque ela conhece muito. Tem mais capacidade de entendimento. Exato. Então ali também tu vai encontrar mais saídas para aquele teu problema. Enquanto que aquele que tem um problema simples, ele vai ter soluções simples, né? Mas o Evangelho, ele é a porta. Ele é o norteador. Ele é como dizia Jesus, o caminho. Ele é um código de ética. Ele é um conjunto evolutivo. Aquela alma que não vive, claro que não está tudo só no Evangelho, mas aquela alma que não vive as leis que aqui estão, né, de amar a Deus e de fazer ao outro, dificilmente ela vai ter vida eterna. De tipo, saber quem que tu é, onde tu está e para onde tu vai. Liberdade dessa... De tu vislumbrar um futuro. Essa é a verdade. A pessoa que vive o Evangelho, ela vislumbra. Aí tu diz: por fé, por esperança, mas ninguém tem certeza. Mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Enquanto que o outro não tem nada. A única coisa que ele tem é o dinheiro, a riqueza e o poder, que vai ficar tudo no cemitério, né? Vai ficar tudo no caixão. E aí? Então, pelo menos esse, ele conquistou ainda o quê? Uma fé e uma esperança, né? Te lembra lá de Tomé? Uma fé e uma esperança que dá para ele a força de ter atitude, a força de viver a lei, a força de, no ambiente que ele está,
fazer o seu melhor. Então ele vai atender aquela pessoa que precisa. Ele não vai negar. Enquanto que o outro que é conhecedor se faz de louco, dá Entende mil o defeitos. que quer? Diz, não, tá louco, já assaltaram coisa diferente, o cara tá fingindo, ele quer me assaltar. Né? Ele vai arrumar 1000 argumentos mentais Para não fazer. para não fazer. Para esfriar a caridade. Para esfriar a caridade. Sim, traduzindo. Tu falou, né, que muita gente diz isso, né, eu não entendo. Mas todo o conhecimento, toda a compreensão é uma construção. Sim. Seja ela do evangelho, seja de qualquer coisa no nosso mundo físico. Sim. É uma construção. Ninguém sabe, mas todo mundo começa de um princípio muito simples e que através dele tu vai aumentando o teu entendimento sobre aquele assunto. O que não dá, e voltando lá no início, é simplesmente dizer, não, eu não consigo e desistir. Tá. Que bom. É que o que é mais fácil, né? Tu botar aquelas pedras brutas da base ou tu fazer os detalhes refinados na grande obra? Entende? É muito mais fácil botar as pequenas pedras. Mas a questão do evangelho é exatamente isso. Se tu não começa pelas pequenas pedras que darão a base a todo o edifício, tu não vai refinar o teu edifício. E nós conhecemos todas as coisas, né? Temos o edifício todo estruturado, mas às vezes ele não tem uma base sólida, que é o conhecimento do Evangelho de Jesus. Mas esse conhecimento está aberto a todos. A partir do momento que tu constrói, né, esse reino, ou esse prédio, ou essa edificação dentro de ti. Através do quê? Através do teu entendimento. Mas, até que tu não te rende, até que tu não busca. E o Evangelho Espírita é interessante nesse sentido, porque qualquer um que tenha ele pode pegar o índice e olhar como é que ele se desenrola. Começa com as coisas mais básicas. Sim. De entendimento, para que lá no fim ele comece a falar de perfeição. Porque daí tu já adquiriu um entendimento sobre aonde tu tá, quem tu é, para começar a fazer o que tu tem que fazer. Então, ele também, ele trabalha numa construção, numa linha construtiva de conhecimento. Então, primeiro vamos na base, para depois na chegar base lá qual? em cima. Deus, o próximo, a lei, né? Uhum. E aí depois reencarnação. Exato, aí depois ele vai no refino dos detalhes. Agora então tá, que cor tu quer pintar? As janelas tu quer como? Porque é um gosto um tanto quanto particular, né? E no final ele vai lá no pedir e obtereis, dai de graça o que de graça recebeste, né? Que é um dos últimos que é bem capítulos. mais sutil, né? Sim. Pá. Tipo, quando tu tem um entendimento daquilo que é teu e daquilo que não é teu, né? Tu vai ver que nada é teu e que a única coisa que tu tem tua é o bem que tu faz. Então, por isso que ele diz, dai de graça o que de graça recebeste, né? Porque verdadeiramente, até toda essa construção que tu faz, tu não paga nada. Uhum. E como ela te dá uma fé e uma segurança e uma sustentabilidade e uma alegria de viver, porque tu encontrou um tesouro que não se perde, o que acontece? Tu tem a obrigação de ir transmitindo isso através de exemplos. Faça os outros que eu gostaria que te fizesse. Aí tu vai fazendo isso para a pessoa que está do teu lado, através da caridade, em perdoando, em suportando, em amando, né? Trabalho. Muito trabalho. Evangelho na rádio, então. Vamos abrir o Evangelho. A gente sempre lembra, né? Sempre fazer uma oraçãozinha de abertura, pedir inspiração para que seja trazido para aquele ambiente, para aquele dia, uma vez por semana, fazer ele em casa. O Evangelho ele tem uma questão que um dia a gente vai entender, eu acho, né? Todos nós vamos entender assim a questão, como é que eu poderia dizer, de tipo assumir uma bandeira, tu entende, Antônio? De tipo assim, quando tu vive, tu tá vivo, né? Quando tu nega, tu negou,
Jesus diz, né? Todo aquele que me afirma, eu o afirmo. Todo aquele que me nega, eu o nego. Então, quando a gente faz o evangelho, né? E a gente tenta viver o evangelho de uma forma sincera, na nossa casa, digamos, onde a gente abre esse evangelho, tu cria como é que nós poderíamos explicar aí? Um campo ao teu redor, o quê? Essa foi boa, do campo. É que às vezes eu nem falo muito em campo, porque... O pessoal acha que é o campo De futebol? de grama. Não, tu cria... Um campo energético. tu cria um campo energético que obedece leis, né? Semelhantes atraem semelhantes. Se tu planta espinho, o que tu vai colher? Né? Jesus diz, pô, tu não vai colher figo dos abrolhos, tu não vai colher uva dos espinheiros. Então, se pela tua atitude tu semeia, né, um lance legal, o que vai acontecer? Tu vai abrir um campo, nas tuas palavras, né? E ali vai se instalar, né, vai vir semelhantes atraem semelhantes, que é a promessa também de Jesus, e que hoje a ciência explica. Onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei. Simples, né? É simples. É só ir ligando os pontos. A gente vai chegando na mesma conclusão. Né? E é que nem tu. Vamos dizer que nós sejamos pessoas boas, certo? E aí, estamos passando na rua, e aí a gente vê 2 pessoas lá com o carro, tentando empurrar o carro e não conseguem. Tu vai ajudar ou não? Devo? Ah, muito bem. Tu deve. Deve, é. Tu deve. E todas as outras situações que se abrem na nossa vida, elas são assim. E quantas vezes a gente omite e tu faz de conta que não vê. Entende? Mas é assim que funciona. É o julgamento. Então, esse compromisso, tu disse que tu deve, porque tu tem uma certa consciência. Esse compromisso que tu tem, sendo quem tu é, veja bem, já é um grande passo. Agora, imagina os nossos irmãos da espiritualidade, que estão bem mais abertos à verdade, o compromisso que eles têm. Conosco, né? Com toda essa humanidade. Com todo mundo. E a gente então, precisa dessa ajuda. Claro, então quando tu dá uma pequena aberturinha, é ali que eles vêm. coisa acontece. E eles vão te ajudar a empurrar o carro. E te digo mais, eles são tão inteligentes que se tu for um pouco humilde, eles vão te dizer até o problema que o carro tem. O cara bate Ele numa diz, ideia. ele diz assim, tchê, não adianta nós ficar empurrando esse carro, porque o problema é a gasolina. Não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Vamos fazer assim, ó. Chega de empurrar, vai até ali, compra gasolina, colocamos essa gasolina e depois tu faz o que eu te digo. Aí tu, pá, bota, agora vamos tentar. Pá, pegou, beleza. E é assim que funciona. E a nossa vida é uma similaridade com esses exemplos Sim. materiais, que a gente às vezes não percebe, Sim. mas chega alguém, né, intuído, que nos diz assim, pá, mas tu tá agindo errado. Não, a gente reza, digamos, para aquele problema que nem tu diz. Às vezes vem o teu vizinho, uma pessoa que tu nunca viu, um vendedor de rua. Tu não dá nada. Ele vem ali e aí tu te abre um pouquinho e ele te diz uma coisa, tu pensa, tu diz, pô... Como é que eu não tinha pensado nisso? Nisso. E aqueles litrinhos de gasolina que estava Para faltando. fazer funcionar a coisa. Então, sempre pedir. E evangelho é respeito, né? Então, isso nem se fala, né? Mas isso a gente tem. Todo católico, ele tem temor, né? Eu me lembro que uma vez não, ainda hoje, né? Tem igrejas, Nossa Senhora Aparecida, lá em São Paulo, e eles mandam bastante coisa pelo correio. Eles mandam quadros, eles mandam terços no teu endereço. E tu recebe, e se tu quer fazer uma doação, tu faz. Uhum. Né? E aí um dia, um amigo meu recebeu e ele é muito radical, né? Ele é espírita, assim, ao extremo. E ele é totalmente, que nem Martim Lutero, né? Ele é contra as imagens. E ele recebeu... Ficou doido. Sim, porque os protestantes, né, eles não eram contra, né? Eles não eram a favor
das imagens, do culto às imagens, a tal ponto que eles tiraram todas essas histórias. E aí, isso nem se devia falar na rádio, né? Mas eu vou falar. E aí, então, ele recebeu um quadro muito bonito, tipo um cartaz, sabe? De 30 por 30, um pouco mais até, 30 por 40, da Nossa Senhora. E eu estava junto, quando ele recebeu. Né? Aí, sim, nós estávamos juntos. E aí, quando ele recebeu isso aí, e eu, inclusive, eu recebi coisas assim em casa. E aí, quando ele recebeu isso, vem a cartinha, né, para que tu guarde isso no lugar e que tu contribua. E sempre que se fala em dinheiro, os espíritas, tu sabe como é que, né? Matéria. Isso aí, porque a gente não mexe com dinheiro, digamos. Mas nós pagamos luz, pagamos água. Né? Então, aí ele recebeu aquilo e tal, aí ele disse, vou botar fora tudo isso e tal, vai. Eu digo, se tu é macho mesmo, rasga isso aí. A imagem. Ele não rasgou. Para te ver... A força. O respeito que ainda a gente tem no católico, pela igreja. Então, o evangelho, ele exige o nosso respeito. A gente não é coisa de brincadeira, né, para brincar. Porque se a gente estivesse brincando, ele poderia simplesmente rasgar aquilo. Mas como ele leva tão a sério a questão da própria igreja, ele não rasgou, não botou fora. Respeito. Não sei se contribuiu. Sim. Não sei se contribuiu, porque ele recebeu uma coisa que vale. Até pela postagem. O trabalho de alguém enviar, né? O material e tudo, ele recebeu. Né? Mas, então, é nessa linha que eu digo que hoje em dia, o bem e o mal é posicionamento de alma. Né? Fazer o bem é coisa para os grandes. E sabendo por que tu faz. É coisa para os fortes. Agora os outros que continuem, não está escrito? Sim, cada um que faça a que sua o escolha. inimigo continue. O problema é dele. Está escrito. Agora, é sério. O lance é sério. Então por isso que quando tu abre, é sério. Temos pouco tempo. Então sempre faz uma oraçãozinha e abre a esmo. Pede inspiração e abre. Pá. Pá. É. 13. Capítulo 13, né? Eu peguei, capítulo 13, que é... O que é o 13? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Foi o que nós falamos até agora. Caridade. Foi o que nós falamos até agora, a questão da caridade. E aí eu peguei bem no texto, que é o 19, que diz benefícios pagos com ingratidão. De tipo assim, pá, eu ajudo, nós falamos muito isso semana passada, né? Eu ajudo e o cara não se ajuda. Né? O cara nem me agradece. O cara nem me agradece. Então... Ele é curto. Eu acho que a gente tem que ler esse texto. Vamos lá. O interessante é assim, nós já falamos sobre isso, até nem vamos se alongar, né, de como funciona o evangelho. Ele pega pequenos textos evangélicos e depois tem uma explicação, uma explicação na ótica espírita, e depois tem os próprios espíritos que trazem mensagens, né? E no caso de hoje, por exemplo, eu abri onde que tem uma mensagem de um guia protetor. De um guia protetor. E aí tem uma pergunta e depois vem a resposta. Então a pergunta é mais ou menos assim: eu ajudo, e os caras só me... são ingratos, só me exploram, às vezes. Só me exploram, É. ou ainda ri da minha cara, né? Uhum. Vai lá. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Porque não fazer o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado
é o único agradável a Deus. O benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Porque todo o bem que tu faz, ele é teu ou tu é um instrumento de bem? É para você pensar isso. Vamos dizer que tu fez um bem pro cara. O que tu fez? Vamos imaginar... Para ele ou para mim? Não, para ele, caridade. Sim. Que tu deu alguma coisa. Ótimo. Né? Então, o bem... Porque aquilo não é teu. Mesmo aquela roupa, tudo bem, tu conquistou aquela roupa, mas por graça de Deus, por vontade do Criador, que tu adquiriu tudo isso. Então, a partir do momento que tu faz o bem, ele tem que ser desinteressado. Senão ele não agrada a Deus. Porque tudo que tu tem é de Deus. Uhum. Um dia tu vai ter que entregar tudo que tu tem, inclusive teu corpo. E vejam bem, queridos ouvintes, e ainda tu vai ter que prestar contas do uso que tu fez com o teu corpo. Se tu cuidou bem dele, né? Se tu foi respeitoso com ele e assim por diante. Então a resposta, essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Porque fazer o bem para ser reconhecido não leva a lugar nenhum. E a única coisa que é agradável a Deus é fazer o bem com desinteresse. Ou seja, de tu entender que Deus te abençoa, que tudo que tu tem sem esperar uma é pela vontade dele, e que tu pode ser um instrumento de bem, e aí então tu distribui o bem ao teu redor. É esse o verdadeiro bem. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviços esquece o benefício, Deus vô-lo terá mais em conta do que se estivessem já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos, por vezes, com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Isso aqui é muito importante. Essa frase, muito né? importante. Tá até grifada diferente. Exato, mas no livro dos Espíritos tem uma pergunta, eu nem trouxe hoje, Tem senão... uma pergunta que fala sobre isso aqui. Por que Deus permite que os espíritos maus nos induzam ao mal? Uhum. A resposta, para que sejam instrumentos para testar vossa fé e a vossa constância no bem. No bem. Uhum. Constância. Então, que o justo se justifique. Tu tem que ser constante. Tu tem que ser firme naquilo que tu prega e que tu acha que tu é. Né? Fazer o bem só de vez em quando não é bom, né? Né? E aqui ele diz assim, então, às vezes Deus permite que isso para ver até que ponto tu é fervoroso. Que é aquela velha história que nós já falamos aqui, né? Da fé de Jó. Nós até contamos a história, né? Tinha Deus e o diabo falando. É uma história. Sim. E aí Deus diz para o diabo assim, olha lá Jó, olha lá o Antônio, né? Que cara devoto, um cara que me dá um exemplo que tá louco, ele que vive. Filho. Que filho que eu tenho. Aí o diabo diz, sim, porque ele tem de tudo. Ele tem terras, ele tem bens, família, mulher, filharada, né? Tira tudo dele para ver se ele vai te cantar ainda, que nem ele canta para ti. Né? Que nem um passarinho canta todas as manhãs. Tira tudo dele. Aí Deus diz, pode tirar. E nisso, então, vai sendo tirado tudo dele. As terras dão uma seca, perde tudo, as vacas têm uma doença, morrem, os filhos, está lá escrito isso aqui, está escrito. Né? Os filhos morrem, a esposa morre. Quando ele está morrendo dele, eu acho que é lepra. Não me lembro. Né? E os dois aí só assistindo filme de terror, né? Deus e e os dois só assistindo. Quando ele está ali quase morrendo, aí Deus diz, né? Ele diz, tu viu? Mas em nenhum momento Jó perde a fé. Por isso que é a fé de Jó, né? Que até hoje a gente usa isso como um exemplo. Em nenhum momento ele perde. Então o que acontece? E aí naquele momento que ele está morrendo, então eles mudam
dão outro final para o filme, né? Ele não morre, ele melhora e ele readquire tudo aquilo que ele tinha. Porque a vida é farta. A vida é abençoada. Então ele passa a ter tudo aquilo, até mais do que ele tinha. Ele passa a ter. Então, por isso que se tu diz que tu é bom, nem é bom dizer, né? Porque tu vai ser testado. E quando tu Quando for tu terminar a frase, tu já tá lembrando que tu não é bom. já Não te dá batem a tempo. porta te pedindo alguma coisa. Então tem que ver até que ponto que tu é bom. Então, por vezes nós somos pagos com ingratidão para experimentar a nossa constância no bem. Né? É. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente não vedes sempre senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á. A essa lembrança será o seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecessem todos os laços que na vida presente ligam-vos às vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Nós estamos estourados. Capítulo Mas é bonito. 13. E aí, para todos nós, então, né, nós estamos indo. Então, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar, né, a multidão das relações que vos aproximam os seres um dos outros para o progresso mútuo, né? Por que Deus me bota esse cara no meu caminho? Admiraríeis, ou seja, vocês iam enxergar, né? Uhum. Bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Que essas palavras ecoem dentro dos nossos corações. Um grande abraço. Continuamos então com a nossa programação e o compromisso sempre, né, de levarmos essas informações. Obrigado a todos e até sábado que vem, né? Sem se alongar muito, só agradecer Exato, pela companhia. só agradecer.